Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô um pouquinho atrasada, eu acho que, 3 minutos. Aqui um pouquinho antes de entrar no ar deu um probleminha, eu comecei a live, também não deu certo, agora vai. Bom, começando pelos avisos iniciais, eu tenho 3 cachorros, então pode ser que eles façam barulho, pode ser que eles latam e eventualmente isso apareça aqui no vídeo, espero que não atrapalhe muito se isso acontecer. Eu também gravo aqui, é bem perto da rua, então, eventualmente, vocês vão ouvir barulho de carros e motos passando, às vezes acontece, principalmente que é um horário, né, às 7 horas é um horário bem movimentado, assim, de carros. E, como eu disse nas outras lives, eu vou me apresentar em todas as lives, porque às vezes algumas pessoas entram e não me conhecem. Meu nome é Marina Rodrigues, eu sou uma das responsáveis pela Balde de Livros. Eu sou escritora, sou publicitária e estou no último semestre da faculdade de História agora, né? Também me interesso e tenho uma pós-graduação em museologia e em design gráfico. Eu adoro livros, eu adoro literatura e é com muito, muito, muito prazer que eu faço essas lives aqui. Então hoje nós vamos falar sobre Colleen Hoover, ou seja, sobre é assim que acaba e é assim que começa. Vamos ter polêmica hoje, já vou deixar avisado aqui que a gente vai ter algumas polêmicas aqui neste vídeo de hoje. Bom, uma coisa que eu quero começar já, que a gente já vai conversando, é que o primeiro livro chama-se É Assim que Acaba. Ele foi escrito em 2016, publicado pela primeira vez nos Estados Unidos em 2016. E em 2022, a Colleen Hoover escreveu a continuação, que é o É Assim que Começa. Então, só pra gente organizar aqui, o acaba vem antes do começa, ok? O começa vem depois, tá bom? Então, pra gente já esclarecer isso, eu vou fazer a live no formato das outras lives mesmo, falar um pouquinho dos personagens, do enredo, de alguns possíveis problemas que tenha na história, e a partir daí a gente vai seguindo o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa aqui, tá bom? Bom, Colleen Hoover. A Colleen Hoover é uma autora, uma escritora contemporânea, ela mora no Texas, nos Estados Unidos, ela é uma texana, né, uma americana estadunidense. E esse livro, vou começar pelo É Assim que Acaba, que é o primeiro, tá? Então vamos lá falar de É Assim que Acaba. No É Assim que Acaba, a Colleen Hoover publicou esse livro em 2018, em 2016 pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2018 ele veio para o Brasil, mas em 2021, entre 21 e 22, o BookTok explodiu com esse livro. Todo mundo começou a falar de É Assim que Acaba, começaram a fazer novas edições do livro. O livro foi o livro mais vendido do ano pela Amazon em 2022. Então é bem surpreendente assim esse boom que teve por causa das pessoas que falam sobre livros no TikTok, né? Ele começou a ser um fenômeno no TikTok e aí virou um fenômeno em todas as outras redes sociais e obviamente acabou sendo um fenômeno de vendas de novo, né? Ele já tinha sido um livro bem vendido, mas ele explode mesmo ali final de 2021, começo de 2022 e 2022 inteiro, ou seja, o ano passado, né? E aí a Colleen Hoover decidiu escrever uma sequência que se chama É Assim que Começa. Bom, eu preciso começar essa conversa avisando que vão ter alguns avisos, vão ter alguns gatilhos, né? A gente vai falar de alguns temas sensíveis, então se para você falar sobre violência doméstica, relacionamento abusivo, violência verbal é pesado, eu quero deixar avisado aqui. Eu não vou trazer nenhuma descrição gráfica neste vídeo, porque a gente está falando aqui eu não vou entrar muito na história, falar especificamente, vou falar do enredo, mas não vou dar spoiler, então não vai ter muita descrição gráfica, mas fica aqui o aviso que a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos, ok? Bom, eu vou começar também dizendo que eu só queria falar bem desse livro. Para mim, era muito mais fácil vir aqui falar bem. Primeiro, porque os dois livros são um grande sucesso de vendas. Então, se eu vier aqui falar bem desse livro, eu sei que eu vou vender ele muito bem. E, bom, esse é um Instagram de uma livraria, né? Então, obviamente, a gente acaba pensando que o ideal é que eu estaria aqui tentando vender para vocês, né? Mas eu tenho um compromisso
com a verdade, com a realidade, né? Então eu vou fazer algumas ressalvas sobre esse livro, porque eu realmente acho que alguns tipos de leitores não vão gostar e outros tipos de leitores vão amar essas duas histórias. Então vai ter sim algumas problematizações aqui, não problematização, eu vou trazer alguns problemas que são relatados pela crítica em geral do livro, mas eu gostaria de só falar bem, mas não é possível. A minha experiência pessoal com a Colleen Hoover, com os livros da Colleen Hoover, é 8 ou 80. Eu li 2 livros dela. O primeiro foi As Mil Partes do Meu Coração, que é young adult, mas ele é bem adolescente, sabe? Young adult é o gênero jovem adulto para as pessoas mais ou menos entre 18 e 28 anos. Mas As Mil Partes do Meu Coração, eu achei ele mais adolescente e eu gostei. Não foi assim, nossa, o melhor livro da minha vida, maravilhoso, perfeito. Não, mas eu gostei, achei legal, achei uma história bacana, achei a forma como ela abordava até bem legal. E aí depois eu resolvi ler um livro que estava em lançamento na época, que se chama Leila. E eu resolvi ler em inglês até, porque ele é prático. Aliás, isso é uma coisa boa dos livros da Colleen, que mesmo quem é iniciante no inglês consegue ler o livro, porque a escrita dela é bem fluida, bem simples, ela não usa palavras muito rebuscadas, então facilita para quem quer praticar o inglês e tal. Então eu tenho essas duas experiências, porque com Leila a leitura foi muito arrastada, eu achei os personagens muito pouco aprofundados, eu achei muitos problemas, não só na história, porque eu também achei alguns problemas na história, mas achei problemas da questão da fluidez do texto, da questão do texto mesmo, entende? Então, pra mim, foi bem difícil. Só um minutinho. Pronto, perdão. Desliguei o ventilador que tava fazendo muito barulho. Vai no calor mesmo. Então, tava bem complicado pra mim manter, né, essa leitura, mas eu fui até o fim. Mas assim, eu confesso que foi bem complicado, não gostei muito. Achei bem confuso, assim, a organização do livro e achei os personagens muito rasos, enfim, não foi uma boa experiência para mim, tá? Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a Colleen Hoover e eu descobri que ela é, obviamente, uma autora muito prolífica. Ela escreve muitos livros, já escreveu muitos livros e escreve muitos livros, né? Isso para mim é um problema, quer dizer, não é um problema, mas pode ser um problema. Para mim é uma red flag, assim, sabe? Sobre um autor. Só fazendo uma comparação para vocês entenderem o meu ponto de vista. O Stephen King, que é um autor também muito vendido, muito famoso, muito grande, ele tem 47 anos de profissão e ele escreveu 67 livros. Dá uma média de 1,5 livro por ano, tá? A Colleen Hoover, em 9 anos de profissão, que ela começou em 2011, então agora ela tem 12 anos de profissão, ela escreveu 27 livros, dá uma média de 3 livros por ano. E isso me preocupa muito, porque 3 livros por ano, em média, significa que ela se dedica, em média, 4 meses para uma história. Como ela aborda temas muito, muito, muito sensíveis, a Colleen Hoover ela fala de relacionamento abusivo, ela fala de abuso infantil, ela fala, não no mesmo livro, nos livros que ela escreve, ela fala sobre suicídio, ela fala sobre temas que são muito sensíveis. Eu acho isso muito complexo. Então eu sempre acabo tendo as mesmas críticas em relação aos livros dela. Porque eu acho que eles são não muito rápidos, mas eu acho que eles não se aprofundam tanto nos temas sensíveis que ela gosta de abordar, e eu acho que para abordar esse tipo de tema precisaria de um aprofundamento maior. Então eu não acredito que uma média de 4 meses, claro que tem livro que ela se dedica mais, tem livro que demora mais tempo, menos tempo, mas eu não acho que 4 meses seja suficiente para você escrever uma história, pensar numa história do começo, meio ao fim. Então, começo com ressalvas aí pela Colleen Hoover. A Colleen Hoover também se envolveu em algumas polêmicas no Twitter, ela curtiu alguns tweets, ou postou alguns tweets, repostou, né, retweetou, que são complicados, sobre temas que são bastante polêmicos, então ela andou envolvida em algumas polêmicas. Eu não me aprofundo muito nisso, porque eu acho que para mim vale mais realmente a obra, né, do escritor.
É óbvio que tem algumas coisas que a pessoa faz que a gente fala, não, daí não dá. Mas no caso da Colleen Hoover eu não me aprofundei tanto, mas eu sei que ela é envolvida em algumas polêmicas aí. Bom, e ela então fala sobre temas sensíveis, como eu já falei para vocês. Ela sempre aborda algum tema mais sensível que faça também muito sentido dentro desse universo do Young Adult entre 18 e 28 anos. Essas pessoas que estão muito nas redes sociais, que estão discutindo vários temas, a Colleen Hoover ela aborda esses temas e me parece que é porque esses temas sejam também de interesse do público para quem ela escreve. Bom, aqui em É Assim Que Acaba, a gente vai conhecer uma personagem que se chama Lily Bloom, e eu já vou começar com uma crítica. Bloom, em inglês, significa florescer, e depois a Lily vai ser dona de uma floricultura. Eu achei isso um pouquinho clichê, sabe? Florescer, floricultura. Mas tudo bem, não é um problema, é criticazinha que tô eu aqui sendo chatinha, tá? Mas enfim, é isso aí, existe essa coisa no livro e eu achei isso um pouco estranho, assim, tipo, tá, legal, mas nem tanto. Bom, continuando, né? A Lily, ela cresce vendo um relacionamento abusivo entre o pai e a mãe dela, né? Então ela cresce num lar muito disfuncional, com os pais têm brigas gigantes, bem disfuncional a família dela. E ela criticava muito a mãe, ela sempre criticou muito a mãe porque a mãe aceitava essa situação. Então a mãe aceitava a violência que ela sofria e nunca saía daquele relacionamento, nunca terminou com o pai. O livro começa com o falecimento do pai da Lily, ela tá no velório, e aí, numa situação específica ali, em volta do velório, também não quero dar spoiler aqui, né? Mas em volta ela vai conhecer o Riley, né? Ryle, acho que se pronuncia, mas eu vou falar Riley para ficar mais fácil pra gente entender. Ela vai conhecer o Riley, que é um cara super charmoso, que conversa com ela, e aí os dois ficam meio que flertando, é uma conversa bem de dois desconhecidos, então eles acabam se abrindo um pouco sobre algumas coisas, mas é uma conversa superficial e tudo bem, esse cara some, ela segue com a vida. Aí, algum tempo depois, ela consegue montar a floricultura dela, né? A Lily Bloom consegue montar a floricultura dela e ela vai chamar para trabalhar, ela contrata uma pessoa para trabalhar, essa pessoa é a Alissa, é uma outra personagem do livro, e a Alissa, ela acaba sendo, depois a Lily descobre que ela é irmã do Riley. Então a Lily vai começar um relacionamento com o Riley a partir desse momento. Assim, eles vão se conhecer, enfim, vai rolar um relacionamento entre eles. Sobre o enredo do livro, bom, eu já falei que ele trata de violência doméstica, né, de relacionamento abusivo, e assim, eu acho que existe ou você ama muito, ou você não gosta nada, assim. Não chega a odiar, mas eu acho que existem esses dois opostos. A maioria das pessoas ama muito, é um livro muito amado, como eu já falei para vocês no começo. É um young adult, então é para esse público entre 18 e 28 anos, então a gente pode dizer que são realmente jovens adultos que estão começando na vida adulta, né? E às vezes os livros dela podem servir como uma... Não é, mas como um norte, assim, sabe? Como orientar em alguns temas, informar, educar em alguns temas, né? Quando a gente escreve, eu acho que quando o autor ele faz uma escolha de escrever para esse público, ele escolhe também que ele está, sim, orientando as pessoas, que ele está, sim, educando de alguma forma esses jovens adultos para temas da vida adulta, para questões da vida adulta. Dito isso, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá para frente, mas eu queria deixar isso aqui bem claro, porque é isso que ela acaba fazendo É Assim Que Acaba. Bom, o livro alterna entre a história atual da Lily com o Riley, o relacionamento deles, a vida da Lily, e a Lily começa a ler uns diários antigos dela, de quando ela era adolescente, de quando ela tinha 16 anos, e nesses diários a gente vai ser apresentado a um novo personagem que se chama Atlas, que é um menino que foi expulso de casa e ele não tinha onde morar, ele foi morar numa casa abandonada que era na frente da casa da Lily, e eles começam uma amizade e depois isso se torna um relacionamento. O Atlas passa a ser o primeiro amor da vida da Lily. E aí então a gente vai alternar entre o relacionamento atual da Lily, né, o Riley,
com ela mais adulta e ela adolescente, os diários dela contando sobre o Atlas. O Riley é aquele personagem charmoso, encantador, maravilhoso, até a primeira agressão, né? Ele explode com ela, é lógico que isso é progressivo no livro, mas ele explode com ela em algum momento e ele chega a agredi-la, agride ela verbalmente muitas vezes, e a maioria das coisas que faz ele explodir é ciúmes, e ciúmes do Atlas, né? Que na verdade só é apresentado pra gente no livro pelos diários dela. O Atlas, no relacionamento deles, ele não é uma pessoa que existe, assim, no relacionamento, né? Ele é uma pessoa que o Riley tem ciúme porque foi o primeiro amor da vida da Lily. Então, até aí ele é um cara super charmoso e tal, e aí depois isso acontece, e aí a gente começa a ver que ele não é nada desse sonho maravilhoso que a gente pensava que ele seria, né? O livro acaba com o retorno, né, o reaparecimento do Atlas, e a Colleen Hoover falou várias vezes que para ela esse livro nunca teria continuação, que esse livro já estava finalizado, que a história terminou como tinha que terminar. Mas em 2022, quando o livro estourou, o BookTok inteiro começou a pedir para ela escrever a continuação, e aí ela escreveu o É Assim Que Começa, que é a continuação do É Assim Que Acaba. Eu vou citar aqui alguns problemas que vão ser muito sérios para leitores experientes. Então, aqui, se você é um leitor jovem adulto, entre 18 e 28 anos, que gosta de ler coisas sobre temas sensíveis, romances com temas sensíveis, esse livro é bem ok para você, se você não for um leitor muito experiente em outras leituras sobre temas sensíveis. Porque quando a gente vai amadurecendo um pouco mais e vai lendo outras coisas um pouco mais densas, eu não digo amadurecendo como pessoa, eu digo amadurecendo enquanto leitor, tá? A gente começa a ler coisas um pouco mais densas, coisas um pouco mais pesadas, e a gente começa a ver várias formas de abordar esses temas difíceis. Então, para leitores mais experientes, esse livro tem muitos problemas na abordagem justamente desses temas, né? Então a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso aqui. Eu gostaria, como eu disse no começo, eu gostaria só de falar bem, mas não é possível, então eu tenho aqui um compromisso também com a verdade e quero trazer sempre para vocês as opiniões mais honestas possíveis. Bom, então começa assim que no pós-fácil, a Colleen Hoover vai contar que ela viveu num lar também bastante disfuncional, né? O pai realmente também era bastante abusivo com a mãe dela. E ela vai dizer assim, olha, eu não escrevo para educar, eu não escrevo para informar, eu escrevo para me divertir, né? Mas com esse livro foi diferente. Então, assim, ela está assumindo que quando ela escreveu para educar esse público em relação a esse tema, né? Da violência doméstica, o tema do relacionamento abusivo. Isso abre brecha para muitos questionamentos dentro do livro, né? Bom, nada no livro é sutil, tá? Então, tudo é superlativo, né? O rico, que é o Riley, ele é muito rico, ele é riquíssimo, ele é muito rico, sabe? O pobre, que é o Atlas, ele é muito pobre, ele é mendigo, ele não tem onde morar, ele é sem teto, né? Isso para mim é uma coisa muito distante da realidade da vida real, né? Da verossimilhança que ela deveria trazer para a história, já que ela vai abordar um tema tão sensível. E é superlativo em tudo, entendeu? Então a agressão verbal é uma baita agressão verbal, a agressão física é uma baita agressão física. Vai escalando, mas é tudo muito superlativo, entendeu? Quando ela se apaixona muito. Quando ela ama muito. É tudo muito, entendeu? Eu acho que a falta de sutileza em tratar um tema que é tão sensível e que é direcionado para um público que está se construindo enquanto ser humano, né, nessa faixa etária, eu acho bastante complicado você não trazer algumas sutilezas da vida real para esse tema. Então, para mim, eu engasguei ali na leitura nesse momento, né, quando eu comecei a perceber essas coisas, mas ok, para um leitor um pouco menos experiente, eu acho que tá ok, é um livro muito gostoso de ler. Na verdade é uma crítica muito recorrente que tem ao livro, que muitos críticos literários falam que, tipo assim, Boston, né, a representação de Boston no livro, a história se passa em Boston, nos Estados Unidos, ela é muito... Parece uma cidade pequena. Parece que Boston é uma cidade pequena, gente. Boston é uma megalópole. Ela é muito grande, né? Você consegue viver em Boston sem encontrar uma pessoa com quem você já teve um relacionamento pelo resto da sua vida, porque é gigante a cidade.
E ali no livro parece que a cidade é uma cidade pequena. Isso é uma crítica muito recorrente dos críticos sobre esse livro específico da Colleen Hoover. Todos os sentimentos dos personagens, eles são escancarados, né? Principalmente o da Lily e o que a Lily vê e sente nas outras pessoas. Então você não fica em dúvida, assim, nada. Se ela tá com dúvida, ela fala, tô com dúvida. Se ela tá feliz, ela fala, tô feliz. Se ela tá triste, ela fala, eu tô triste. Você entende? Não tem nenhum... É tudo muito previsível e tudo muito, muito aberto, muito escancarado, assim, na escrita, sabe? Eu vi isso também em As Mil Partes do Meu Coração, mas como eu disse, como era um livro adolescente, eu achei que para aquela faixa etária caberia. Para a faixa etária de 18 a 28 anos, pode ser que tenham leitores mais experientes ali que acabem se incomodando com isso. Eu já vi também bastante crítica em relação a isso, né? Então, como tudo é muito escancarado, tudo é muito mastigado para o leitor, fica muito fácil de entender. Isso faz com que a leitura seja fluida, acaba sendo um ponto positivo por uma perspectiva e acaba sendo um ponto negativo por outra perspectiva, que é a perspectiva de que você... A Lily não parece... Na verdade, nenhum personagem parece um personagem real. Eles parecem personagens muito estereotipados. E a gente já vai falar de estereótipos aí logo em seguida, tá? Todas as soluções dos problemas da Lily, elas são baseadas em olhares muito conservadores. Não que isso seja um problema. Qualquer pessoa pode escrever um livro e falar, né, sobre uma visão de mundo, tendo uma visão de mundo um pouco mais conservadora, e falar que, olha, a solução para esses problemas são soluções mais conservadoras. Isso não é um problema. O problema é que ela está abordando um tema muito sensível, que é muito complexo, é muito grande, né? Você falar de relacionamento abusivo, principalmente da perspectiva feminina, né? De uma mulher que está num relacionamento com um homem e esse relacionamento é violento, ele é abusivo, é uma coisa muito complicada, é muito grande, né? É muito complexo. E ela trabalha algumas soluções para esses problemas de uma maneira muito simples, com um olhar extremamente conservador até em relação ao problema, né? Porque assim, é um problema, gente, que é um problema social que tem muitas nuances, né? Existem a violência doméstica, os relacionamentos abusivos, eles existem em qualquer nível socioeconômico, né? Isso acontece em famílias muito ricas, isso acontece em famílias muito pobres, isso acontece em famílias medianas, é uma coisa que não escolhe, né? Classe social. Mas as soluções que ela dá são muito conservadoras e eu acho que isso é um problema quando, de novo, quando você está escrevendo para um público que você vai formar esse leitor, que você vai formar também essa pessoa enquanto um ser humano, um cidadão, é bastante complicado você abordar de uma maneira tão rasa soluções para problemas tão complexos, tá? De novo, isso não tira o fato de ser um livro muito gostosinho de ler, muito fluido. Gostosinho de ler assim, gente, é um livro denso. Ele fala sobre violência doméstica, ele fala sobre um relacionamento abusivo, então ele é pesado. Mas assim, a leitura é fluida, você consegue entender e ela consegue te prender na trama. Só que quando você para pensar um pouco nas escolhas que ela fez, você olha e fala, não sei não, acho que a gente podia pensar um pouco mais aprofundadamente sobre isso. É nesse sentido que eu quero dizer que as soluções são muito conservadoras, muito simplificadas para problemas tão e tão complexos. Então, o livro traz visões super estereotipadas de problemas que são muito grandes, que são muito complicados da gente lidar. Isso foi uma coisa que eu percebi desde o começo do livro e que me incomodou bastante na leitura. Vou beber uma aguinha aqui, tá difícil. Então, se você é um leitor um pouco mais experiente, talvez essa leitura te deixe a desejar em algumas questões, sabe? Te deixe refletindo sobre algumas questões. Se você é realmente um jovem adulto que quer conhecer um pouco mais esse universo, pode funcionar bem essa leitura, mas sempre faça essa ressalva que as soluções que ela oferece são soluções realmente bastante distantes da realidade de quem vive esse tipo de situação, tá? Isso traz uma questão que, assim, eu vi muita gente falando, ao longo aí do ano passado, que o livro foi um boom, que todo mundo estava falando dele, eu vi muita gente falando, assim, você
não existe como você saber se você está entrando num relacionamento abusivo ou não. Você só se apaixona pela pessoa errada e acaba deixando acontecer, né? Então a gente não pode julgar as mulheres que ficam dentro de um relacionamento abusivo, porque tipo, é como se elas não tivessem muita escolha, né? Elas vão se deixando levar e tal, e então a gente não pode julgar. Essa questão, gente, é muito complexa, porque assim, muita gente fala isso sobre esse livro, muita gente que lê fala isso, fala, eu aprendi que a gente não pode julgar, que a gente nunca sabe como a gente agiria dentro de um relacionamento abusivo. Só que assim, se você está formando um público, né, você está escrevendo para pós-adolescentes, né, entre 18 e 28 anos, eu acho que seria interessante você dizer que, sim, muitas vezes você não vai perceber que você está entrando num relacionamento abusivo ou que você está num relacionamento abusivo. Mas existem as famosas red flags, né? Existem comportamentos que podem ser percebidos e que você pode perceber e notar e não entrar nesses relacionamentos, entendeu? Então, pra mim, eu acho que a Colleen Hoover perdeu um pouco a chance de mostrar nesse livro que, olha, existem sinais de alerta e a partir do momento que você está nesse relacionamento, existem formas de sair. Como eu disse, ela escolhe soluções conservadoras e aí ela acaba prendendo o personagem um pouco nessa situação. E se você está escrevendo para um público jovem adulto, não necessariamente as pessoas vão estar nessa mesma situação, elas precisam estar nessa mesma situação, entendeu? Então, para ela trabalhar o fato assim, não julguem as mulheres que não saem do relacionamento abusivo, ela acaba não mostrando que existem formas, né, de você não entrar em um relacionamento abusivo e mais do que isso, existem formas de você sair dele, né? Então eu achei isso bastante complicado no livro. No fim, como eu falei, é tudo muito estereotipado, né? No fim do livro, a Lily, aqui é um grande spoiler, ela consegue se separar, mas a gente percebe algumas coisas aí que não precisavam ter acontecido, e se você está formando um público, você pode orientar esse público, né? Algumas questões relacionadas a estereótipos para mim também são muito complicadas. Por exemplo, a Lily fala várias vezes, não existe gente boa ou gente ruim, existem seres humanos que acertam e erram. Só que isso de fato é uma verdade, né? Só que quando você coloca isso num contexto de que, tipo assim, ele não é uma pessoa ruim, ele é abusivo, ele é violento, mas ele não é uma pessoa ruim, é uma pessoa que está errando e acertando. É bastante complexo, né? A gente tem que começar a falar que não são pessoas ruins, mas é um relacionamento ruim. E sim, relacionamentos ruins existem, né? E aí a gente tem que começar a orientar as pessoas sobre red flags em relação a esses comportamentos. Eu acho que para quem passou por um relacionamento abusivo, talvez esse livro seja um pouco complicado, difícil de ler. Eu acho que, principalmente se você ainda está num processo de cura, ele pode ser um livro bem difícil de ler. Se você não tem nunca teve nenhum relacionamento ou nenhum relacionamento abusivo, você ainda é bem jovem, esse livro vai te orientar em relação a algumas coisas, mas tenha sempre em mente que ele deixa bastante coisa de fora, tá? Bom, aí a gente vai para É Assim Que Começa, que é a continuação de É Assim Que Acaba. O livro foi escrito em 2022 por causa do fenômeno aí do BookTok, né? Que o É Assim Que Acaba estourou no BookTok, né? E ele continua exatamente de onde o É Assim Que Acaba termina, né? Então, ele começa onde o outro livro termina exatamente. Aqui nesse livro a gente vai ter o personagem Atlas, que era apresentado pra gente lá enquanto adolescente, né? Que ele vai acabar se desencontrando ao longo da vida, ao longo da fase adolescente ali da Lily. Ele é apresentado só através desse diário. Aqui ele é um personagem real e a história vai intercalar entre a visão da Lily e a visão do Atlas, né? Então a gente consegue estar na cabeça dos dois personagens ao longo do livro todo. O Atlas se transformou num chefe muito renomado, muito famoso e tal, muito rico também. Então, de uma pessoa que não tinha casa, ele se transforma numa pessoa riquíssima. De novo, os superlativos, né? Eu acho que isso é uma questão da Colleen Hoover. Eu acho que todos os livros dela têm isso do rico muito rico e dessas visão social muito
eu vou dizer, simplista, né? Não tô dizendo aqui que é ruim, isso é legal até, porque isso dá fluidez pra trama, mas se é uma coisa que pode te incomodar, eu tô aqui, né, te falando isso. Ele foi o primeiro amor da Lily e ao longo da vida dele, ele deixa claro que ele ficou esperando a Lily reaparecer na vida dele em algum momento. Aí, gente, é a questão que pra mim pega um pouco também, que é a questão dos clichês e de romantizar situações que, assim, na vida real, muito dificilmente vão acontecer. De novo, se você está escrevendo para um público adulto, que já passou por uma certa fase da vida, que já tem experiência de leitura, ok. Porque a pessoa vai saber, ah, não, é só uma historinha, e beleza, né? É, que nem os livros, por exemplo, da Nora Roberts, assim, tem muito livro que eu falo, ai, nossa, tá, mas é só uma historinha. Mas aqui a Colleen Hoover está escrevendo para pessoas que estão se formando, então você romantizar muito, ah, o cara maravilhoso que ficou te esperando e tal, pode ser complicado, entendeu? Porque não necessariamente isso acontece na vida das pessoas e pouquíssimas vezes isso de fato acontece. Então é muito importante ter esse olhar de que ela romantiza demais mesmo algumas situações. A Lily, então, tá se esforçando para se dar bem com o ex-marido, porque agora eles têm um vínculo, né? E ele sempre com muitos ciúmes do Atlas, sempre criando situações, e aí ela resolve que ela não vai se envolver com o Atlas para não prejudicar ela mesma e nem o Atlas por causa do Riley, né, do ex-marido dela. Mas ela sabe que eles ainda se amam e tal, e ao longo aí do livro ela vai dar uma chance para esse novo amor, e eles vão se reencontrar e reencontrar não, eles vão se reconectar e tal. No meio disso tudo tem um vândalo, uma pessoa que está invadindo os restaurantes do Atlas para roubar comida, né? E o É Assim Que Começa tenta abordar como é a vida depois que você sai de um relacionamento abusivo, como a sua vida continua, né? Como a sua vida segue em frente, o que você tem que fazer para a sua vida seguir em frente. De novo, gente, tudo é muito clichê, tudo é muito estereotipado, foi escrito de uma forma muito rápida, então, nossa, estourei, tenho que lançar um livro daqui 3 meses, eu acho que esse livro ela deve ter escrito em 1 mês, porque ele realmente é muito clichê, ele é muito estereotipado, realmente parece que ela quer mostrar que, ai, deu tudo certo pra Lily, vamos escrever ela quis escrever um final feliz, entendeu? E aí pra mim, se a gente tá falando de relacionamento abusivo, se a gente tá falando de superar um relacionamento abusivo, que é uma coisa também muito complexa, muito difícil, que tem muitas nuances, o livro peca um pouquinho aí em relação à verossimilhança, a trazer cenas reais, da vida real para a história, né? Por exemplo, para quem leu e gostou das Fúrias Invisíveis do Coração, do John Boyne, que não fala de relacionamento abusivo, mas fala também de um tema bastante, não polêmico, mas bastante sensível, a gente percebe que aquele livro, ele realmente mostra exatamente uma vida real, com as coisas, tem, lógico, as coisas que são da história, mas ele mostra muitas coisas da vida real, e aí a gente consegue, em muitos momentos, se identificar com o personagem ou entender o que é ser uma pessoa como aquela personagem é naquele mundo, entendeu? E aí sim não julgá-lo, e aí sim não julgar as suas escolhas, mesmo quando as escolhas são erradas. Eu só quis fazer esse comparativo, porque não são temas iguais, então eu acho legal fazer esse comparativo. As Fúrias Invisíveis do Coração vai trabalhar mais a questão da homossexualidade lá no século passado, né, que é bem complexo também, então a gente começa a entender como é estar dentro daquela personagem, e por que muitas vezes ela toma atitudes que são, para nós, né, que não vivemos aquela situação, consideradas erradas, né, e a gente consegue entender sem um julgamento, né, e eu acho que a Colleen Hoover não necessariamente consegue fazer isso, principalmente aqui não é assim que começa. Então ela vai romantizar muito as coisas. Então ela romantiza a rede de apoio que a Lily tem. Então, tipo assim, olha, o que é importante? Parece que ela tinha uma lista de coisas sobre as quais ela tinha que falar e ela vai ticando, assim, né? Então, olha, você tem que falar, né, para superar um relacionamento abusivo, você tem que ter uma rede de apoio. Então ela vai lá e forma uma rede de apoio para a Lily em, sei lá, 3 linhas, assim. Tudo bem, a Lily tem amigos, mas a forma como ela romantiza essa rede de apoio que a Lily tem, sabe, é meio abusiva, assim, eu me lembrei muito de uma coisa que
quando eu era mais nova, uma conhecida minha precisou teve uma certa situação na vida dela e ela precisou de uma ajuda. E aí me parecia muito que ela estava terceirizando a responsabilidade da vida dela para as outras pessoas. Olha, você precisa me ajudar porque eu preciso de ajuda agora. Não importa se você pode, se você não pode. E meio que me parece que a Colleen Hoover coloca os personagens da rede de apoio na Lily nesse lugar, que eles estão sempre ali. Isso não é real, né? A gente pode ter uma rede de apoio, mas não necessariamente as pessoas estão 24 horas do dia disponíveis para a gente. Então, ela romantiza muito essa questão da rede de apoio. O novo relacionamento da Lily, ele é muito romantizado. As questões que ela coloca em relação a esse relacionamento, por que eu não me envolvo, porque eu não quero, porque é melhor me manter distante, são romantizadas, não condizem muito com a vida real, né, com os medos, com as angústias, com os traumas, né, que as mulheres que passaram por um relacionamento abusivo vivem na vida real, né. O relacionamento dela também, de familiar ali, é romantizado demais no livro, demais, é muito romantizado, assim, eu acredito que mulheres que passaram por um relacionamento abusivo e tenham relações com os familiares, elas vão se sentir um pouco, poxa, eu não consigo ser assim, entendeu? E aí acaba sendo mesmo muito problemático a forma como ela aborda essas coisas no livro. O livro é previsível, como eu disse, porque ele é clichê, então acaba sendo bastante previsível o que vai acontecer, o que está acontecendo ali. E ele tem um final feliz previsível, né? Eu acho que realmente ela só escreveu essa história para dar um final feliz para Lily, porque o pessoal do BookTok ficou implorando para ela escrever outro livro. Um dos pontos positivos que eu cito na Colleen Hoover de maneira geral, se você é um estudante de inglês iniciante, você já consegue ler os livros dela sem grandes problemas. Então é bom para praticar o inglês, porque realmente é uma leitura muito fluida, uma leitura muito, muito fácil. Eu gostaria de vir aqui, gente, só falar bem desse livro. Quando na livraria alguém se interessa por esse livro, né, e fala, olha, eu queria comprar esse livro, o que você acha e tal, eu costumo fazer perguntas a mais. Então, por exemplo, se eu vejo que é uma pessoa bem jovem, eu falo, mas você já leu outros livros, você já leu sobre esse tema e tal. E aí eu falo, olha, eu vou conseguir identificar se aquela é uma pessoa que vai amar esse livro por ser uma pessoa mais jovem, por ser uma pessoa, um leitor iniciante e também por não ter passado por nenhuma dessas situações. Eu consigo dizer, olha, você vai amar esse livro, você vai gostar muito, ela vai te apresentar aqui um cenário muito interessante. Mas quando eu vejo que é uma pessoa mais velha, mais madura, que já leu outras coisas também mais maduras, eu acabo sempre apontando esses problemas que eu trouxe hoje para vocês, porque eu realmente quero que o leitor, para quem eu indique um livro, ele volte e fale, nossa, eu gostei da sua indicação, eu queria sua indicação de novo, e não que a pessoa fale, nossa, errou, horrível, né? Então eu gosto sempre quando as pessoas me perguntam, eu falo, olha, eu gostei, ele tem as suas questões, mas eu gosto dele, se é uma pessoa que eu sei que vai gostar. Então, eu sempre fico aí, quando eu vou indicar a Colleen Hoover, eu fico meio entre cá e lá. Foi muito pedido para trazer em live esse livro, por isso que eu estou fazendo a live hoje, eu estou trazendo para vocês. Não seria uma escolha minha nesse momento, eu prefiro trazer livros que eu gosto mais, ou que não tenham tantas questões para a gente abordar aqui. Mas a pedidos eu trouxe É Assim que Acaba e É Assim que Começa, da Colleen Hoover. E eu tenho necessariamente que falar de algumas questões desse livro. Eu acho que era isso que eu queria abordar sobre É Assim que Acaba e É Assim que Começa com vocês. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando de livro, eu espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira que vem a gente tem outra live, a gente volta a falar de livros aqui ao longo da semana e a gente tem bastante coisa legal rolando aqui no Instagram e lá no Facebook, então convido vocês para assistirem, para acompanharem a gente aí nas redes. E lembrando que o meu segundo livro, A Guardia do Crepúsculo, está em pré-venda aqui pela Balde de Livros, então se você se interessar pela história do Heitor e da Matilde, é só entrar em contato com a gente, tá? Ou aqui no Instagram ou lá no nosso WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima quarta. Tchau, tchau!